Boa tarde a todos. Nós vamos falar rapidamente sobre a Fundação Rotária e que vocês têm no manual de presidente o capítulo 7, com perguntas que seguramente vocês já responderam. Mas nós vamos tratar dos temas listados dentro desse manual. Aqui está. E vamos começar falando sobre a missão da Fundação Rotária. A Fundação Rotária tem o objetivo de capacitar os rotarianos para que possam promover a boa vontade, a paz e a compreensão mundial por meio de apoio a iniciativas de melhoria da saúde, da educação e combate à pobreza em nossas comunidades. Isso daí, rapidamente falando como isso foi criado, Art Klamp, que ele foi um dos presidentes que nós tivemos da Fundação Rotária, ele, quando era presidente do clube dele, ele pensou na criação de um modo de guardar dinheiro para poder fazer apoio à comunidade, um fundo de dotação. Alguns anos depois, ele foi presidente do Rotary Internacional. E quando presidente, na convenção de 1917, ele apresentou essa proposta da criação de um fundo de dotação para que os clubes que estavam associados ao Rotary Internacional, naquela época já era Rotary Internacional, que pudessem fazer contribuições, doações em dinheiro que poderiam ser disponibilizados para projetos visando aqueles objetivos de apoio à comunidade. Ele teve uma visão interessante, que nós anotamos aí. Parece extremamente apropriado aceitarmos as doações com o objetivo de fazer bem ao mundo. Aliás, fazer bem ao mundo é o lema da Fundação Rotária. Seja por meio de atividades beneficentes, educacionais ou outras avenidas que levem ao progresso comunitário. Muito bem, a primeira doação aquele ano foi de $26,50, feito por um Rotary Club. Se vocês lembrarem um pouquinho, aqueles que estão no Rotary já há mais de 3 anos, pelo menos, quando foi o centenário da Fundação Rotária, e naquele ano de 2017 foi criado esse fundo de dotação. Então, $26,50 foi uma doação que o Rotary pediu para que os clubes fizessem na comemoração dos 100 anos, que os clubes ou os rotarianos fizessem, numa comemoração a esses $26,50. Traduzindo isso em dinheiro de hoje, seria equivalente a pouco mais de $500. Esse foi o valor da primeira doação. Mais à frente, as contribuições foram muito pequenas no começo, mas em 1928, houve uma mudança e na Convenção Internacional daquele ano, o nome da Fundação Rotária foi adotado para aquele fundo de dotação que tinha sido criado em 1917.
Estamos determinados a fazer com que o fundo de dotação seja popular. Acreditamos que quando cada rotariano entender que esta questão de forma correta e clara, haverá pouquíssimas pessoas, se houver, que não participarão, mesmo que as doações sejam extremamente modestas. Então, na Convenção de 1928, foi adotado o nome oficial de Fundação Rotária e ali também foi criado um conselho de curadores, que nós temos até hoje. Hoje, claro, com um número muito maior de membros, mas naquela época com 5 membros. Muito bem, as responsabilidades da Fundação Rotária, conforme está no nosso manual. O presidente deve, em cada clube, formar uma comissão da Fundação Rotária e organizar o planejamento para o ano com os seus associados. Garantir que o Rotary Club se qualifique junto à Fundação Rotária para poder receber recursos que possam ser utilizados nos seus subsídios distritais e globais, caso tenham. Incentivar os associados a participarem da Fundação Rotária fazendo doações. Reconhecer os doadores com os valores que são de contribuição. Envolver os associados nos programas de subsídio, sejam eles distritais ou globais, e liderar pelo exemplo. Cada presidente poderia fazer uma doação à Fundação Rotária e deixar que o clube soubesse disso. Ou seja, mostra o que faz e peça para os seus associados, companheiros, fazerem a mesma coisa. Muito bem. Ao longo do desenvolvimento da Fundação Rotária, nos anos que se seguiram, foram aparecendo vários programas. O Rotary Internacional foi desenvolvendo programas diferentes. Começaram com pequenas doações, atendendo a pedidos de clubes, alguns programas específicos, como intercâmbios, e esses programas foram sendo desenvolvidos. Especificamente, ali na década de 60, entre 63, no ano rotário 63 e 64, o presidente Carl Miller, ele pensou em reunir pessoas de diferentes culturas e crenças. Nessa época estava aquela história da Guerra Fria, que ainda existia. Muitos de vocês talvez nem se lembrem dessa história toda que a gente teve logo depois da Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria, onde era uma guerra sem uso de armas. Os curadores aprovaram naquela época, naquele ano, o programa de subsídios especiais, que mais tarde foram chamados de subsídios equivalentes. Mas como ele queria fazer o desenvolvimento, o envolvimento de diferentes distritos do mundo, então ele sugeriu que tivessem pelo menos 2 distritos de países diferentes envolvidos num mesmo programa. E isso, posteriormente, passou a se tornar uma exigência. E isso virou depois o que a gente tem hoje chamado de subsídio global. Também nessa época, houve um programa muito interessante chamado de 3H, que com a sigla em inglês de para saúde, fome e humanidade, foi concedido um subsídio multianual de $760 mil por uma campanha de vacinação nas Filipinas, no programa da polio. Foi um embrião do programa da polio. Eles começaram a vacinar aproximadamente 6 milhões de crianças das Filipinas e comprovaram que a vacinação impedia o progresso da doença. A partir daí, esse programa evoluiu, não ficaram só nas vacinas contra a polio,
mas foram acrescentados outros programas, como a parte oftalmológica, clínicas móveis que eram levadas para as áreas remotas sem atendimento. Mas o importante disso é que o programa da polio evoluiu e nós vamos falar sobre ele depois. Também foram criados os Centros Rotary pela Paz. O Rotary Internacional fez uma parceria com 6 universidades do mundo e ao longo dos últimos aproximadamente 30 anos ou 20 e poucos anos, passaram a formar especificamente pessoas para tratar de conflitos na busca da paz. Eram as chamadas universidades, os Centros Rotary pela Paz. A partir desse ano, entrou mais uma universidade africana, de Uganda, em Kampala, e o número de vagas, que era de 100, passou para 120. Eu estou falando isso para vocês, desse Centro Rotary pela Paz, porque nós podemos ter candidatos aqui no nosso distrito para participarem desse programa, como já tivemos vários candidatos. E aí, eles vão procurar o clube tem que chamar o coordenador da Fundação Rotária, porque é através dele que esse programa ou esse candidato vai ser apresentado ao Rotary Internacional, que tem um protocolo, uma série de exigências, e a gente pode trabalhar com isso. Muito bem. No começo desse século, a partir do ano 2001, os programas da Fundação estavam muito dispersos. Poderia ser para qualquer área, poderia se pedir recurso. Então, houve a necessidade de fazer um ordenamento. Foram selecionadas 6 áreas específicas chamadas de áreas de enfoque. E o Rotary Internacional, junto com a Fundação Rotária, optaram por definir que essas áreas de enfoque definiriam o destino dos recursos das contribuições para os subsídios e projetos globais. Então foi depois de um teste feito com 100 distritos, eles finalmente finalizaram e definiram que teríamos 3 tipos de subsídio. O subsídio distrital, que é aquele que o dinheiro é transferido ao distrito e os clubes, e distribuídos aos clubes que se candidatam para fazerem seus projetos nas suas comunidades. Os projetos globais, os subsídios globais, e um outro subsídio que acabou não prosperando e foi cancelado no ano seguinte. Então ficamos com 2 somente. As áreas de enfoque foram definidas. Recentemente elas sofreram um ajuste nos nomes, uma pequena modificação, mas estão aí as 6. Promoção da paz, combate às doenças, água, saneamento e higiene, saúde de mães e filhos, apoio à educação e desenvolvimento econômico. Já se fala e já se faz uma proposta de que o meio ambiente passe a ser a 7ª área de enfoque. Provavelmente teremos essa novidade no próximo Conselho de Legislação, que vai acontecer em 2022. Comissão da Fundação Rotária, de cada clube. A estrutura dessa comissão é determinada em função das metas que o clube deve ter. Realizar e participar dos programas da Fundação, atingir as metas do clube na Fundação, incentivar os associados a participarem de atividades e contribuírem para a Fundação, gerenciar adequadamente os recursos destinados aos subsídios. Essa é o objetivo desse trabalho. Nós não podemos deixar de falar
do programa ou do compromisso que o Rotary assumiu de erradicar a polio no mundo. Esse programa, que já tem mais, foi lançado em 1985, ele já tem, portanto, mais de 30 anos e ainda continua dando trabalho. Quando esse programa foi lançado, o número de casos anuais no mundo era da ordem de 350 mil. Essa situação pode ser descrita dessa forma que a gente vê aí. Quando o programa foi lançado, então, os 350 mil, com a aplicação do programa de vacinação, eles foram sendo reduzidos drasticamente, não é? O último, nós temos aí que em 2018 foram 33 casos registrados. Em 2019, nós tivemos uma subida, fomos para 175 casos, e estão acontecendo casos ainda, até o dia 12, quinta-feira, já tinha ocorrido esse ano 23 casos, ocorrendo em 2 países, o Paquistão e o Afeganistão. Agora surgiu uma luz no fim do túnel, que foi nos contada pelo diretor Mário César, na última Regoesp, que tivemos no final do mês no mês passado, no final de fevereiro, que lá no Afeganistão, o problema lá é religioso. Para que os vacinadores pudessem entrar nas vilas para fazer as vacinas, eles precisavam ter uma autorização do líder religioso. Lá o país é muçulmano. E agora está como primeiro-ministro daquele país um ídolo esportivo deles lá, como se fosse um Pelé, um Messi. Só que lá o esporte é o cricket. Então, um atleta nacionalmente conhecido, jogador de cricket, foi indicado como primeiro-ministro. E ele trocou o ministro da Saúde. E já fizeram uma parceria com a liderança religiosa, que foi convencida a autorizar que se fizesse a vacinação. Então, cada cidade tem um líder religioso que autoriza, através de uma lei islâmica que ele produz, a entrada dos vacinadores naquela região ou naquela comunidade. Então, a expectativa agora, muito real, de que esses números caiam praticamente a zero dentro dos próximos 2 anos. Ok? E com isso, o nosso compromisso com a humanidade de que nós vamos erradicar a polio da face da Terra talvez seja atingido, né? Muito bem. O apoio do distrito às comissões das fundações rotárias dos clubes. Os membros das comissões podem colocar seu clube em contato com outros clubes para conseguirem parceria. Mas o que o distrito oferece? O distrito oferece seminários, seminário da Fundação Rotária, para treinar o presidente, a comissão da Fundação Rotária e associados, um seminário para o gerenciamento de subsídio, vão treinar os associados de como usar os recursos, e a questão da gestão. Os clubes têm que se qualificar para poder receber os subsídios. Olhem como evoluiu como foi a evolução das contribuições ao longo dos anos. Nos primeiros anos, praticamente nada de contribuição. Mas a partir da final da década de 60, 70, as contribuições foram crescendo bastante.
A previsão de contribuição desse ano 2020 e 2021 é de 350 milhões de dólares. Então, é um dinheiro significativo que é disponibilizado principalmente para fazer os projetos e os planos do atingir as metas propostas pelo RI. Um exemplo para vocês verem como é que se divide essas contribuições de acordo com os projetos de subsídio global que são submetidos para a Fundação. Em primeiro lugar, combate a doenças, depois água limpa e saneamento, apoio à educação, desenvolvimento econômico, saúde de mães e filhos e, embaixo de tudo, a promoção à paz. Isso é para dar uma ideia para vocês de qual é o maior número de projetos que são submetidos, quais são as áreas de enfoque que são procuradas. Como que esse dinheiro aparece para fazer, como é que se faz o financiamento da Fundação Rotária? Já falamos de contribuição, nós tivemos o governador Mauro falando bastante sobre a Fundação, a ABTRF, que são as contribuições para a Fundação Rotária de pessoas jurídicas, mas esses recursos, quando eles são destinados à Fundação Rotária, eles têm que ser escolhidos para qual fundo eles se destinam. O chamado fundo anual ou fundo share são aqueles que acabam retornando para os distritos para serem aplicados em subsídios, tanto distrital quanto global. E é onde também se concentra o maior número de contribuições. As contribuições, então, ao fundo share, elas são destinadas ao Fundo Distrital de Utilização Controlada, o chamado FEDUC. E pequenas parcelas são retiradas dessas contribuições em função dos subsídios que são utilizados para serem usados na administração desses recursos, 5% só. Como que é feito isso? O dinheiro das contribuições são escolhidos, então, em cada fundo, para fundos específicos. Quando a gente destina uma determinada doação ou contribuição para um fundo específico, esse recurso não retorna para o distrito. Então, se nós vamos fazer uma contribuição, digamos, para pólio, o recurso vai direto para pólio, não volta para o distrito. Não, mas eu quero fazer a minha doação para um projeto de água de algum lugar aí. Tá, o recurso vai para o projeto de água determinado e não volta para o distrito. Ele pode ser também para o fundo de dotação, também chamado de fundo permanente. Esse dinheiro também não volta, ele fica, e nem é usado, ele fica guardado e aplicado. Nós só temos acesso aos rendimentos que esse dinheiro dá. Então, os dinheiros ou as contribuições que vão para o fundo anual, mais os rendimentos do fundo de dotação, é que acabam sendo destinados aos distritos para o sistema share ou para o fundo anual. E como que isso é feito? Para vocês, que todos já sabem disso, é certo? Mas vamos recapitular aí para que não fiquem dúvidas. Se nós temos $1.000 de contribuição dentro do sistema share ou do fundo anual, $500 são destinados ao fundo distrital de utilização controlada, ao FEDUC, e a outra parte vai para o fundo mundial. Do dinheiro que vem para o fundo distrital, o FEDUC, nós podemos usar até 250, ou seja, 1/4 daquele valor inicial, para os subsídios distritais. Quando a gente usa
em recursos para subsídio global, parte desse dinheiro do FEDUC, ele tem uma equiparação de um para um com a Fundação Rotária, ou seja, eu faço um projeto global, pego uma parte do dinheiro desse fundo distrital e aplico no projeto. Aquele mesmo valor é repicado pela Fundação Rotária. Lembrem que o projeto global começa com valores acima de $30 mil para o projeto. Mas o dinheiro, apesar do Mauro ter falado, esquece que depois de 3 anos, a coisa funciona assim. A contribuição que a gente faz hoje, do ano 1, ela fica 2 anos sendo aplicadas. E só no 3º ano é que ela é devolvida para o clube, ou para o distrito. Devolvida para o distrito. E se sobra alguma coisa de utilização desse recurso, ele fica para o outro ano, vai se somando. Ou seja, o dinheiro que foi colocado aqui no ano 2017-18, ele será utilizado na próxima gestão, na gestão de vocês. Contribuições à Fundação Rotária. Normalmente a gente fala de contribuições voluntárias, que são recursos doados pessoalmente pelos rotarianos ou pelos amigos dos rotarianos, pessoas físicas. Quando se trata de contribuições de pessoas jurídicas, nós temos que utilizar a BTRF, que é o nosso braço para essa circunstância na Fundação Rotária. E aí, quando se faz a doação ou a contribuição, tem que se escolher um fundo, como eu já disse. Pode ser, inclusive, para o Centro Rotary pela Paz. Contribuiu lá, o recurso não volta para cá. Só volta para cá a contribuição ao fundo anual. Esse é o histórico de contribuições do nosso distrito nesses últimos anos. Eles são de valores significativos. E as nossas metas, que têm sido colocadas ao longo desses anos, é que a gente tenha uma per capita, pelo menos uma per capita de $100 por associado. $100, nós estamos na ordem de 1.500 associados nesses últimos anos, então nós estamos falando em metas da ordem de $150 mil. Não varia muito, tá? Por ali, por perto disso, exceto naqueles lugares onde tem empresa cidadã. A empresa cidadã é que vai poder fazer a diferença nesses valores de contribuição. O programa para vocês verem aí como esse dinheiro vai ser distribuído esse ano, de vocês, na gestão 2021, quando vocês presidentes, nós teremos um fundo, a contribuição em 17 e 18 foi $145 mil para o fundo anual. Nós teremos, então, 50% para o FEDUC e 50% para o Fundo Mundial, $72.700. O distrito vai contar então com o valor de FEDUC de $72.700 para serem divididos em 2 partes. O que vai para subsídio distrital, que é até 50%, ou seja, $36 mil, e os outros $36 mil ficam disponíveis no distrito, que são os outros $36 mil, para serem utilizados nos subsídios globais. Eu não sei hoje por quanto anda o saldo. O governador Bermejo está aí?
Aí, não temos mais dinheiro. A gente tinha uma reserva de... Ao longo dos anos... nós tínhamos, esse ano, 140 mil dólares disponíveis para os subsídios globais. E vai entrar mais esses 36 mil aí. O nosso distrito tem o compromisso com a End Polio Now. Então, 20% do FIDUC eu já destinei lá em San Diego para a polio. Então, já não é mais esse valor que a gente tem disponível. E também os subsídios globais, eles estão sendo gastos esse ano nos projetos globais. Então, parte desse depósito que a gente tinha ali, chamado de subsídio global aqui, eles vão ser utilizados nos projetos. Esse ano vai sobrar um saldo pequeno que vai se somar a esses 36, que é o que a gente vai ter disponível o ano que vem, descontada a contribuição para o projeto da polio, é o que a gente vai ter disponível para os projetos de subsídio global que nós vamos fazer com vocês nesse ano 2021, ok? Bom, como é que a gente consegue chegar nesses números? Qual é a estratégia de doação ou de contribuição que a gente pode fazer? O Rotary tem um programa que chama Todo Rotariano Todo Ano, que se prevê que cada rotariano tenha um compromisso de contribuir com pelo menos 100 dólares no ano. Isso é um projeto da Fundação Rotária e é onde a gente tem principalmente as contribuições do nosso distrito. Eu fiz aí uma continha rápida usando o valor do dólar à direita aqui do quadro. Cada rotariano, então, para contribuir com 100 dólares, sendo 4,41 o dólar desse mês, nós teríamos que contribuir com R$1,23 todo dia, ou R$36,75 por mês, para que ao final do ano nós tivéssemos cumprido a meta de 100 dólares. Não é muito. Outras formas de doação é pertencer à Sociedade Paul Harris, que cada um assume o compromisso de, durante um ano, por exemplo, fazer 1.000 dólares de doação e ter um reconhecimento que o Rotary e a Fundação Rotária oferecem. Nós temos esse ano 10 contribuintes nessa situação. O Rotary Direct, que é uma forma mais prática de fazer a doação, usar um cartão de crédito, definir um valor e uma data e eles descontam direto do nosso cartão de crédito o valor que a gente desejar. E o valor de crédito, o cartão de crédito, a gente acaba pagando sem perceber o quanto contribuiu. Tudo isso está nos manuais e vocês encontram dentro da Fundação Rotária. Ou então fazendo compras através de empresas que oferecem serviços via internet aí, que a gente pode comprar direto, e se identificando, usando o meu Rotary como referência, que é o Rotary Rewards. Tem mais de 300 empresas cadastradas. De cada compra que a gente faz, eles contribuem para a Fundação Rotária. Então é uma forma de contribuirmos também. E a BTRF, que foi falada agora, com o Seguro Solidário e a Empresa Cidadã. A cada contribuição também há os reconhecimentos padrões da Fundação Rotária.
O nosso distrito oferece uma ferramenta, que é o certificado. Cada um de nós vai receber um bloquinho com 15 certificados, e cada um deles nós destinamos R$6 para a Fundação Rotária, R$6 permanecem no clube para serem aplicados ao projeto, e R$3 são destinados à aquisição dos prêmios que são sorteados numa data determinada. Nós não devemos viver somente para nós, mas pela alegria que sentimos quando fazemos bem ao mundo. O impacto da Fundação. Através da Fundação, os rotarianos entram em ação para fazer a diferença no mundo. Por causa da Fundação, pessoas de todo o mundo reconhecem o Rotary como um agente de mudança positiva no mundo. E é uma contribuição que a gente pode fazer. Era isso. Muito obrigado. Agora estamos à disposição para as perguntas. Obrigado, governador Maurício. Vamos fazer as perguntas. Bom, seguindo a nossa dinâmica, no capítulo de Fundação Rotária do manual de vocês, existem duas perguntas, né? A segunda pergunta totalmente linkada à BTRF. O pessoal de apoio já está com os microfones na mão, então quem quiser responder as perguntas, quem quiser tirar uma dúvida, aprofundar, esse é o momento. Então, palavra com vocês. Governador Maurício, sou a Ângela, do Rotary Clube Nascente, de Presidente Prudente. Eu gostaria que você explicasse de que forma que um não rotariano pode fazer doação para a Fundação Rotária, por favor. Simples. O não rotariano faz a doação direto ao Rotary. Ele pode fazer a doação a um clube e pedir ao clube que então encaminhe para a Fundação Rotária, ou ele próprio pode entrar no site do Rotary, www.rotary.org.br, e tem lá emissão de boleto. Ele clica lá, preenche com os dados dele e o valor que ele quer contribuir, sem problema. Governador, Ananias do Rotary Clube Adamantina, para o nosso presidente da BTRF, Mauro, a respeito das renovações dos compromissos das empresas cidadãs do seu distrito. Como que é isso? Como que ocorrem as abordagens? Porque a gente aqui tem assim, uma certa dificuldade, uma empresa, eu faço doação de 1.000, mas dificilmente nós vamos conseguir uma renovação desse compromisso dessa empresa para o próximo ano. Nós ainda não temos, eu não tenho conhecimento dessa estratégia, essa é uma pergunta. Outra questão é, quando emite o boleto, né, tem lá no site a possibilidade de dispensar aquele termo impresso de compromisso. Você informou que, né, é importante ter o termo de compromisso, eu acho que isso faz parte também da questão da fidelidade. É importante manter o contrato, o termo de compromisso ou não? São essas duas questões. Ótimas perguntas. Pela última, o único vínculo que você tem com o empresário, com a empresa cidadã, é um termo de compromisso. É um vínculo absolutamente frágil, onde qualquer das partes pode abdicar da sequência, desde que você veja que a empresa já não é mais ética ou qualquer coisa, você, né, encerra esse vínculo, ou a empresa, se não quiser mais pagar, não tem multa, não tem ônus nenhum para isso. Mas o termo de compromisso, né, é muito importante no que tange ao que nós estamos se relacionando, nós com eles e eles conosco. Isso foi quando foi falado da abolição desse termo, nosso distrito foi absolutamente contra, foi uma decisão unilateral que nós brigamos e pedimos para que voltasse lá, nós não tivemos tempo suficiente para colocar que o termo
deve ser obrigatório. Por que isso? Porque também, se não houver, governador Nestor, se não houver alguém no distrito monitorando as empresas cidadãs com a data de renovação, não vai acontecer o processo e o progresso. O presidente sai, eu deixei 16 empresas cidadãs no clube, eu falei para vocês aqui. No ano seguinte teve, sabe quantas? 0. Quem entrou como presidente não acompanhou o processo da Fundação Rotária, da BTRF, né? Não sabia do que estava acontecendo e não tinha alguém no distrito monitorando. Como que monitora? Isso a gente vai conversar, a gente fala sobre com o governador. Tem que ter alguém responsável, um grupo de WhatsApp, o cara contraiu, o termo de compromisso passa por foto, WhatsApp, de qualquer jeito, ele vai arquivando digitalmente esse processo. Quando nós emitimos pela BTRF o relatório de cada distrito, o distrito passa para os seus clubes e ele sabe se tem alguém que não está pagando, se deixou de pagar. Tem todo o modus operandi para isso, para você não eliminar um companheiro muito rapidamente, porque também há um delay entre o pagamento dele e o relatório nosso da BTRF, né? Então, é muito importante manter o termo de compromisso, é gostoso manter o termo. E a renovação é também uma outra pergunta muito importante. Muita gente quer fazer o contrato, né, o termo de compromisso, e quer desaparecer da vida da empresa. Está errado. Se for para você fazer isso, nem vá lá. Nem vá lá. Ele tem que ser um parceiro nosso, ele tem que estar recebendo visitas periódicas, ele tem que estar recebendo uma carta de agradecimento do clube, uma carta de agradecimento do governador, quando houver o termo de compromisso, uma carta padrão que vocês possam levar. Tudo bem, você pode fazer ele de parceiro uma vez só, mas não vai fazer a segunda se você não for atrás. Se você voltar nele só 12 meses depois, ou 10, ou 6... depende de quantas vezes você definiu, né? Não vai ficar legal. O termo de compromisso não precisa ser renovado, ele está automaticamente renovado, desde que você tenha o primeiro e que esteja em posse de quem é o responsável pela BTRF no distrito, também uma cópia. Ele vai monitorar isso para o próximo grupo de liderança, que com certeza vocês serão todos substituídos daqui um ano, né? No próximo ano rotário, e aí tudo vai acompanhar, certo? Então não há necessidade de haver uma renovação, mas a presença na empresa, trazer a empresa para fazer uma palestra no clube, levar um comunicado mensal, disponibilizar todos os logomarcas das empresas no comunicado mensal, seja virtual, né, ou seja ele impresso. Isso é muito importante. É a visibilidade que você dá, a visibilidade que está dando para a empresa que está lá, olha lá, a empresa cidadã, na Assembleia, na PETS, todo mundo poder levar, né? Fazer todas as reuniões, ter lá, pode fazer um maior com todas as empresas. Essa questão engessada que tinha na BTRF, nós acabamos com isso. Existe um grupo responsável, um grupo que são os governadores eleitos, governadores indicados, presidentes das comissões distritais da BTRF e da Fundação Rotária, estão nesse grupo nacional, onde todas as perguntas são respondidas. E assim, há algumas perguntas da seguinte natureza: onde que pode ser usado o selo digital? Bom, o selo digital até o presente momento pode ser utilizado nas cartas, nos documentos da empresa, mas nós estamos sob consulta, permitindo que sejam utilizados em outros instrumentos da empresa, no uniforme, às vezes numa embalagem. Se fizerem essa consulta para o RIBO vai fazer a consulta para mim. E nós estamos fazendo um piloto para ver, porque isso se torna, Maurício e Nestor, se torna uma publicidade gratuita para nós também, certo ou não? Gratuita para nós. Só que o que nós não podemos é pegar uma grande empresa para contribuir $1.000 e deixar ele na mesma condição da farmácia da esquina, que está colocando na embalagenzinha, e ele colocar em tudo quanto é coisa dele. Aí há uma disparidade, por isso que a gente tem que fazer uma análise. Mas já adianto que esse processo
vai acontecer, essa utilização do selo vai poder ser colocada em alguns produtos da empresa à medida da fidelização dele. Ele tem 3 anos de fidelidade conosco, 6 anos, então ele vai ganhando um espaço maior. Agora, isso tudo precisa ter um desenho de ABTRF mais forte no Brasil. Hoje são poucos os distritos que têm uma BTR mais forte. À medida em que o 4510 começa a ter, né, uma condição muito mais forte, nos fortalece enquanto diretoria para poder pleitear e conseguir algumas coisas diferentes, porque nós também obedecemos fielmente ao que preconiza a Fundação Rotária. Cristiano Lorenzetti Rui, Rotary Clube de Presidente Bernardes, né? Tenho 2 dúvidas, uma para o companheiro governador Maurício e uma para o nosso presidente da fundação da BTRF. Primeira, eu como associado normal, eu entrei no My Rotary e tentei fazer uma doação através de boleto, para isso entrar na minha conta, para ir acumulando para o meu Paul Harris, que é um dos meus objetivos pessoais. O rotariano, eu não consegui isso, talvez por um pouco de inexperiência no My Rotary, eu não consegui gerar um boleto para mim. Você entrou no site errado. O site para boletos é o que tem o .org.br. Se você entrou só no .org, você não entrou no sistema do Rotary Internacional. Então lá você não gera o boleto. O boleto só pode ser gerado no .br, que é especificamente para geração de boletos e outras informações de pagamento. E lá eu consigo vincular. Lá você tem uma opção de você indicar o distrito, o clube. Quando você destaca o seu clube, ele já aparece a lista dos associados. Você seleciona você lá, você escolhe o fundo, escolhe o valor, ele pede algumas informações adicionais pessoais. Interessante. E facinho. Bom, interessante, eu agradeço, porque é um erro totalmente, entre aspas, né? Legal. E para o companheiro Mauro, a gente estava comentando, nós somos de umas cidades menores, né? Uma cidade de talvez um pouco de poder aquisitivo menor, tal. E assim, né? Até o companheiro já deu algumas respostas que não é engessado, né? Como o senhor disse, né, lá no Amado 4630, que tem um carinho muito grande, teve o produtor de panelas lá, né? E assim, qual que é a minha dúvida? Qual que é a aprovação? Tem que submeter um e-mail, tem que fazer isso, por exemplo, a gente vai fazer da quitandinha lá de Presidente Bernardes. E, poxa, não, cara, eu não tenho condições de contribuir com R$4.000, R$4.400, né? Eles vão transferir isso para reais. É possível fazer isso com menores valores? Como o senhor disse, tem que ser relativizado, né? Por exemplo, o Grupo Gasparim, que é o grupo grande que teria condições da gente negociar, ele tem condições de $1.000, mas a quitanda do Marco não tem, entendeu? Então é possível isso? É assim, na verdade, esse valor, ele é $1.000 para que ele receba o reconhecimento como empresa cidadã, né, através da concessão de um título, do certificado de empresa cidadã, ponto. Tá certo, o dólar não está muito legal agora, ponto. Mas o valor mínimo é de R$300. No nosso distrito houve uma vez um questionamento agora lá, vou perder 5 empresas porque eles não querem pagar 250. Então nós vamos perder 5 para não perder 345, porque existe um número, o número é 300. Se eles podem pagar 300 e vai levar 1 ano e meio para ele conseguir fechar o $1.000 e receber o reconhecimento, paciência, né? Mas o valor mínimo é esse, né? E não adianta também gente tentar. A ideia era que com 12 meses houvesse o encerramento dessa contribuição, mas a coisa não está do jeito que a gente quer. Mas lá na frente, quem sabe isso a gente, né, essa modulação da economia volte ao natural. Vamos trabalhar desse jeito, então não pode mudar isso. O valor mínimo são R$300. Acho que agora encerramos por causa do tempo. Tem mais uma aqui, Maurício. Opa, última então, por favor. Luciano. Bom, fala-se do seguro solidário, né, que realmente deixa muito dinheiro na mesa
E isso eu já consegui ver em várias situações. Uma vez eu fui visitar um clube na cidade de Lins, que não é o nosso distrito, e eu já fiz isso no meu clube, no Rotary Club de Bauru Norte. E eu vou fazer uma pergunta para todos aqui agora. Quem aqui tem um seguro alto da Porto Seguro ou da Azul? Levante a mão, por favor. Todos vocês que levantaram as mãos, alguém já sentou com vocês, já pegou a sua pólice e comunicou à BTRF? Porque é impressionante que as pessoas, embora tenham um cartão ou a pólice, não tem uma pessoa no clube que faz essa pergunta, né? Que realmente... Boa. Não tem uma pessoa com essa incumbência no clube. Se tivesse um chato no clube, ô gente, por favor, fala para mim, eu vou resolver agora, vou abrir o computador, traz o número da pólice. Exatamente isso. Mas, Mauro, na verdade não precisa nem pelo computador, eu fiz pelo celular. Pelo celular. Não, naquele dia no meu clube, com a pólice de 2 carros, um que é o do Guaraci e mais um outro ali, foi R$500 para a Fundação Rotária, para a BTRF. Lá em Lins foi a mesma coisa. Então falta às vezes uma pessoa que fica nessa incumbência, pelo menos 2 vezes por ano, coloca uma data específica, perguntar mais uma vez, quem aqui trocou, está com a Azul, com a Porto Seguro, vamos comunicar agora, faz naquele momento. Não tem erro, não tem dificuldade nenhuma, é muito simples fazer esse trabalho. Presidentes, quem que é presidente aqui, levanta a mão. Não, são presidentes. O grande lance de fazer reunião é o seguinte, é que a gente faz a primeira, e eu fui presidente também, na semana seguinte tem outra, mas a gente não cobra as nossas comissões, o trabalho de cada um deles. Nós dominamos, designamos as pessoas e nunca mais, dali 6 meses, nós vamos perguntar o que ele está fazendo com a comissão dele. Errado, tem que ter um tempinho toda semana. Se não der para todas, então 3 mais 3, depois 3, cobrando qual é o trabalho que está sendo desenvolvido pelo presidente da comissão junto com os rotarianos. E isso seria o trabalho de uma pessoa que estaria incumbida, porque essa semana do Seguro Solidário, da informação do CPF, é uma grande sacada, mas é uma semana só e não vai ter mais. E outra, clube que tinha 12, acharam 28 seguros ali nessa brincadeira. Nem sabia que o banco tinha feito com ele um seguro de vida, porque fez lá um negócio ou uma operação, alguma coisa, mas ele tinha. Libera. Valdir, Rotary Clube Pirapozinho. Só pegando um gancho e dizendo o seguinte, um testemunho. Já faz 3 anos seguidos, eu sou o cara lá da minha cidade de Pirapozinho, do nosso clube, que faz esse serviço. O que eu faço? Lá tem uma seguradora que detém mais ou menos 70%, 80% do seguro de toda a cidade. Seguradora grande, pessoal muito dinâmico. E tem mais 2 outras. Na reunião passada, quinta-feira passada, falou, nós estamos no mês, estou pedindo novamente autorização para todos vocês, para buscar as informações nesses lugares. Então, a gente não vai em banco, a gente percebeu também que lá poucos têm seguro em banco, tá? Tem a seguradora lá, que é o pessoal da assistência e tal. Então, já estou autorizado. Segunda-feira eu vou nesses lugares, são pessoal, está aqui a relação dos nossos 30. Por favor, aí para que, quem tiver, é simples assim, ascendente e descendente, colateral, pai do colateral e mãe, pai e mãe seu, ou seja, o rotariano, seus pais, seus filhos, a esposa, os pais dela e os seus pais. Essas são as pessoas que podem, nora, genro, então é só os pais. Então a gente tem feito, o ano passado foi depositado mais ou menos R$ 1.700. Esse ano a gente espera talvez esse valor um pouquinho mais, beleza?